Voltamos, Brasil. Eu disse que iria voltar de cílios, mas a Guete vai colocar no outro intervalo, porque não tive tempo. Eu gostei daquele cílio boneca, arrasou na make. Aí eu pego a minha caneta, você vê, né? Quando a gente tá com o negócio, a sorte não tá das boas no dia, né? Aí eu ganhei uma caneta de presente. Ela não tem ponta, gente. O negócio não... Ah, olha isso aqui. Tá aqui, ó. É uma caneta invisível. Muito obrigada, gratidão a quem me deu. Muito obrigada, adorei essa caneta que me escreve. Vamos aqui, doutor. É só para deixar mais leve. Bem-vindo. Obrigado. Olha só, gente. Doutor Adriano Leonardi, ortopedista, joelho, medicina esportiva, 50 mais, tá? Vou falar um pouquinho sobre você, tá? Para quem tem cá, só criar mais intimidade contigo, doutor. Graduado pela Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, em 1999. Os principais pontos do roteiro sobre os cuidados dos atletas esportivos, gente, com mais de 50 anos. Então, presta atenção. Se você está começando aí, pensando, está querendo ou já está praticando algum esporte, os cuidados e as dicas também. Quais são os cuidados específicos para quem já é um atleta e para quem quer começar, doutor? Uma aula, professor. Os 50 anos, né, no qual eu me incluo também, também. É uma idade que ela é uma transição muito grande na vida do indivíduo pensando em esporte. Então, nosso corpo ele começa a ter algumas alterações. A nossa célula começa a ter uma dificuldade de visão, a célula começa a fabricar um colágeno um pouco diferente, a matriz extracelular começa a ficar diferente. E ela é uma fase que você vê todos os gráficos que, literalmente, começa ladeira abaixo. Quem ganhou muita carga durante a vida, quem treinou a vida toda, quem teve uma vida saudável, subiu no topo de uma montanha maior e vai ter esse declínio muito mais lento em relação a quem foi mais sedentário, quem fumou, quem abusou de bebida alcoólica, quem não se cuidou. Os cuidados começam a modificar, porque quando a gente vai treinar, a gente tem um chamado recovery. Então, a intensidade do treinamento, o que a gente chama em medicina esportiva de periodização de treinamento, ele começa a mudar. Então, a pessoa que vai começar a correr, ela precisa, de repente, de um treino maior de fortalecimento numa academia, precisa de um intervalo maior de sono, precisa de uma alimentação um pouco mais adequada. A gente sabe que o nosso corpo tende a acumular mais gordura, principalmente a chamada visceral, que é a mais perigosa. Essa visceral, fala um pouquinho, que essa aí é o perigo para os homens, né? Ela é uma gordura que ela, como o próprio nome diz, ela é visceral, ela costuma... Aquela barriga dura, né? Em português, claro, gente, esse homem que tem aquela barriga durinha, pensa que não tá com gordurinha para fora, mas só tá barrigudinho, é a pior gordura que tem, porque ela não vem para fora, ela tá nas vísceras. Sim. Você pode ver que as pessoas saudáveis, né, inclusive até fisiculturistas, eles têm a barriga protusa, mesmo tendo a barriga definida, por conta da gordura visceral. O grande problema é que o tecido gorduroso, ela fabrica um hormônio chamado adipocina. E esse hormônio, ele tem efeitos deletérios no nosso corpo. O principal é chamado interleucina 6, que ela causa a chamada inflamação crônica, que atinge articulações, por exemplo, pode levar a infarto, AVC, etc. e tal. Nossa, tudo isso? E como evitar, hein, essa gordura visceral, que todo mundo tem medo, mas os homens não falam, eles acham que é barriguinha de cerveja, barriguinha tanquinho cheio de roupa para lavar, né? Aquelas piadinhas que a gente escuta sempre. Mas tem que tomar muito cuidado, né, doutor? Sim. Porque é perigoso mesmo. O principal cuidado é a gente fazer a avaliação anual, né? E tem que fazer uma adequação alimentar e adequação do treinamento, como eu disse, né? Então, às vezes a pessoa treinava, a pessoa tinha 30, 40 anos de idade, fazia determinado treino, realmente era uma pessoa saudável, ela percebe que mantendo o mesmo treino, a partir dos 50 anos, ela já começa a ter lesão, ela já começa a ter uma resposta inadequada, ela começa a acumular gordura, então precisa de acompanhamento médico e nutricional, dentre outras especialidades também. Mas uma vez que está com essa gordura visceral, a pessoa consegue eliminar essa gordura? Consegue. Ela consegue eliminar com atividade física. A gente sabe que o músculo ele fabrica um hormônio. Hoje o músculo é considerado o maior órgão endócrino do nosso corpo. Ele fabrica alguns hormônios durante o treinamento que tem impacto direto na gordura visceral. O principal deles, que foi famoso começo dos anos 2000, é chamado erisina. Então, a erisina, ela age nessa gordura e ela faz com que a gordura se torne de branca para marrom. Ela começa a acumular mitocôndria, então ela começa a se dissolver. Então, o treinamento adequado para aquela pessoa reduz a gordura visceral. Existem medicamentos também hoje no mercado, né? Eu, particularmente, eu não sou metabologista, eu sou médico do esporte, sou ortopedista.
ortopedista. Mas eu, particularmente, eu não gosto de entrar direto com os injetáveis, né? São várias classes de remédios agora, tem alguns via oral, até porque a gente não sabe como essas pessoas vão estar daqui a 10, 20 anos. Eu gosto de que o paciente entre primeiro com dieta, adequação de treinamento, e aí depois se vê que ele realmente se enquadra, sabendo dos riscos e benefícios, a gente pode entrar com os injetáveis também. E o que você aconselha hoje, principalmente para evitar lesão também? A gente fala muito, mas as pessoas também forçam, pegam um pouco de carga a mais. Problema no joelho, você é especialista em joelhos, né? Sou cirurgião de joelho. 99%... Tô precisando, depois se me puder me indicar onde peça, tô precisando de um nome, de um bom, viu? Indico sim. 99% que eu atendo é cirurgia de joelho hoje em dia. O grande problema hoje, por que as pessoas se machucam? Porque com um atleta profissional, se a gente for pensar em futebol, que o Brasil é um país do futebol, se a gente pegar a Série A, é raro da gente pegar lesão grave em jogador profissional de futebol, apesar da gente ter vários campeonatos que se entrecruzam. Porque eles se preparam para o esporte. O atleta se prepara para o esporte. O amador não sabe se preparar ou negligencia. Então, hoje em dia, por exemplo, corrida de rua, comprou um tênis, começa a correr, ou começa a seguir uma planilha online. Ele começa a ter lesão, porque ele não está pronto para aquilo e ele não faz uma boa periodização. Então, ele corre 15 km hoje. Aquela endorfina, amanhã eu vou correr mais 15, mais 15, mais 15, daqui a pouco tem uma lesão cartilaginosa, uma fratura por estresse, alguma lesão mais grave. E vai piorando, né? Porque tenta forçar também, né? Sim. E para evitar quebrar os ossos, hein? Qual a melhor atividade, hein? Então, vai ficando com osteoporose, vai chegando um monte de coisa também depois. A osteoporose é uma doença silenciosa que a Organização Mundial da Saúde ela alerta para os problemas que trazem, né? Então, você tocou no assunto osteoporose, saiu um artigo de revisão ano passado. A fratura de colo de fêmur, por exemplo, de um idoso que cai, ela aumenta a mortandade em 50% e reduz a independência em 90%. Então, é um grande problema. O grande problema é que hoje em dia a gente tem pego osteopenia e osteoporose em pacientes mais jovens. Qual a diferença de osteopenia e osteoporose? Na verdade, a gente faz aquele exame chamado densitometria óssea. E aí a gente tem um desvio padrão para cima e para baixo. Até 2,5 desvio padrão é considerado osteopenia. Abaixo é o disso início, é seria osteoporose. Ser o início. Seria o início. O que é importante a gente ver se está dentro da curva para idade e sexo. A osteopenia ela também leva a outros problemas, mas a osteoporose é um grande problema porque ela é silenciosa. Então, hoje em dia tem esportes osteoanabólicos, esportes que fazem com que o cálcio entre dentro da célula, dentro da matriz óssea. O principal é a musculação. Então, mulheres, é muito importante a musculação, mesmo que não gostem, exercício de força. É importantíssimo. Exercício na água, hidroginástica, natação, apesar de todos os benefícios, não são osteoanabólicos. Então, a pessoa que só nada, por exemplo, faz exercício na água, ela não tem o benefício da musculação, por exemplo. E os suplementos e as vitaminas D, doutor? Então, existe hoje, a gente dosa muito suplemento e vitamina. Tem que tomar muito cuidado, porque de tudo que é prescrito hoje, algumas coisas têm evidência científica, outras não têm. Então, a gente primeiro precisa ver quem precisa suplementar. A gente sabe que quando a pessoa treina muito, principalmente falando acima de 50, às vezes ela entra em déficit de vitamina, por exemplo, a vitamina D. Tá? Então, hoje em dia, tem tido a suplementação injetável de vitamina D, de coenzima Q10, de algumas coisas que antigamente se tomava via oral. Por quê? A gente sabe que, às vezes, por mais que você suplemente, não tem a absorção necessária. Então, às vezes, você pega, principalmente mulheres que treinam endurance, que treinam corrida, a gente sabe que elas podem entrar num déficit energético muito grande, que pode levar uma osteopenia ou osteoporose e danos ao sistema imune que são irreversíveis às vezes. Então, você consegue fazer suplementação injetável e a gente consegue tirar, às vezes, de uma faixa de risco. E da osteopenia para a osteoporose tem um tempo longo ou não, doutor? Depende muito da pessoa. Se ela tiver com alimentação inadequada, pessoa que fuma, que abusa de bebida alcoólica, uso indiscriminado de corticoide, por exemplo, mesmo que ela precise tomar para tratar alguma doença respiratória, por exemplo, a gente sabe que essa transição é muito rápida. Mas, em geral, ela vai levando anos. O que é importante para o médico, tanto o ortopedista quanto o ginecologista ou reumatologista, é ver se a pessoa está dentro da curva. E mulheres após a menopausa também, algumas a gente não, que eu não mexo com a metabologia, mas trata-se com reposição hormonal
Então você Que tira do risco. também é complicado, né? Sim. Porque nem todas podem fazer. Exatamente, é um grande problema. Mas hoje em dia entraram várias classes de medicamentos formadores de osso, então a gente consegue tirar desse risco de uma maneira assim um pouco mais tranquila. Aqueles que fazem injetáveis uma vez por mês, alguns uma vez por ano. Tem a gente assim, consegue... uma vez por ano, doutor? Existe. Existem algumas, apesar de serem extremamente caros, a gente já tem no mercado já. Mas também uma vez por ano, né? É. E como que é ele? É pra quê? Ele é feito justamente para a gente, porque assim, existem as classes dos remédios e a gente segue as normativas, né? Então começa com exercício, vitamina D, aí tem os antiabsortivos de osso e aí a gente entra os formadores de osso. Existe todo um algoritmo para a gente conseguir usar e prevenir a osteopenia. Para evitar a osteopenia. Osteopenia e osteoporose quando já está formada. Mas a osteoporose já está lá depois, né? A osteopenia vem no início, né? Vem no início. E Mas tem sinais? Tem sinais? Tem idade, assim, independente de fazer esporte ou não, tem uma idade que começa a aparecer no corpo? Então, depende muito da pessoa. Como eu te disse, eu tenho pego pessoas muito jovens com isso. Jovens que eu falo assim, às vezes pessoas de 30 anos. 30 anos já? Então eu pego, às vezes, corredores de rua, pessoal que tem feito crossfit com fratura por estresse, por exemplo. Aí você vai ver, existe um quadro de osteopenia precoce, que aí às vezes é muito difícil da gente conseguir desdobrar e tratar. Você consegue reverter, tirar, por exemplo, a osteopenia e eliminar ela? Consegue. Se for um problema nutricional, a gente consegue. Se for algum problema genético, de mãe para filho, é um pouco mais difícil. Mas tem essas medicações. Eu gosto muito de entrar com o esporte primeiro, a gente ir para o mais natural primeiro. Então, atividade física, rever a prescrição de atividade física, discutir isso com o treinador, importantíssimo médico do esporte discutir com o treinador, e alimentação. Porque muito exercício errado também. Sim. Se você nem sabe também se está com osteoporose, tudo. O problema é dosar, né? Porque às vezes você pode estar fazendo overtraining, né? Às vezes o treinamento não está adequado, o recovery, o descanso não está adequado e a pessoa desenvolve osteopenia, osteoporose, dentre outras doenças, são chamadas de overtraining, né? A fratura por estresse, por exemplo. Então, elas vêm do overtraining, do treinamento inadequado. Isso tem acontecido bastante. Como que você faz? Como que é a consulta? Você dá uma analisada num todo, né? A consulta a gente tem que ouvir muito o paciente, né? Tá? Eu digo que 90% é ouvir o paciente, o resto é examinar o paciente e depois exames de imagem, porque hoje em dia, infelizmente, muitos colegas, a medicina ela mudou muito, né, de 2000 para cá, quando eu me formei. E hoje em dia é muito exame, muito fácil, muito rápido, exame de imagem. E às vezes acaba confundindo, né, acaba levando a diagnósticos errados e não consegue tratar o paciente. Então eu sou de uma geração de transição. Eu gosto de examinar, eu gosto de ouvir, eu sou mais artesanal. Então a gente precisa ouvir... Mas esse médico que a gente sente falta, né? Que está voltando hoje, né? Hoje em dia, infelizmente, eu acho que a grande maioria dos colegas que estão recém-formados estão indo muito para esse lado de exames e menos contato físico. A medicina mudou muito no Brasil, a formação do médico mudou muito. Então é importante ouvir. Às vezes você ouvindo o paciente numa segunda consulta, você já consegue por exemplo, dar uma analisada, né? Você pega, estava treinando, estava parado, entrei no projeto verão e começou uma dor no joelho, começou a inchar o meu joelho. Ou então, fiz uma caminhada leve, comecei a sentir dor, você tem uma fratura por estresse. Já começa a pensar, o que está por trás? É uma má formação óssea, algum defeito da formação do osso? É um exercício errado? É um problema anatômico que não foi diagnosticado? Então é importante agir de maneira tradicional. E hoje a osteoporose, como que ela está sendo cuidada? Osteoporose, como eu falei, né, a gente tem que entrar com treinamento, o treinamento tem que ser adequado, dosar a vitamina D, se a vitamina D estiver muito baixa, a gente tem que suplementar. Muito importante ver a parte hormonal. Então, se eu pegar osteopenia em homens, por exemplo, está muito ligado à perda de sono, à perda de qualidade de vida, queda de testosterona, que é comum depois dos 50, e aí eu encaminho para o endócrino para ele ver se vai ser necessário ou não suplementar. Faz paralelo, né? Em paralelo e nutrição. A parte nutricional ela tem que correr em paralelo. É fundamental, né? Sim. E esses atletas aí maravilhosos que a gente sabe, profissionais que a gente vê o tempo todo também se machucando, com todo o preparo, com todo o cuidado, com todo... Neymar mesmo, super jovem, mas o tempo todo, né, nem tá jogando, né? Fica meses, para, joga, bate... Tudo é exposição. Então, a gente sabe, todos os esportes têm um índice que é chamado lesão por hora de treino. Então, a gente sabe que o futebol é o esporte com o maior índice de lesão por hora de treino em segunda corrida. Tá? A gente pega esportes como o crossfit, por exemplo, que é demonizado, o índice de lesão por hora de treino do crossfit é baixíssimo. O que a gente acaba pegando são exageros. Mas o crossfit, ele não prejudica
Não. É o que todo mundo fica falando, Não. muito a coluna? Não. Ou tem que ter uma pessoa que acompanha direitinho, né? Um esporte que é extremamente completo hoje em dia é o CrossFit. Né? O CrossFit ele trabalha força, potência, endurance e equilíbrio muscular. O grande problema é que a gente acaba pegando pessoas que exageram no treinamento, até em competição. Pessoas que visam competição acabam exagerando. Mas a grande maioria das pessoas que treinam, elas reduzem a gordura corporal. Pessoas que às vezes tomavam remédio para colesterol, remédio de pressão, injetáveis para reduzir gordura abdominal, elas conseguem secar, conseguem tratar doenças de base e conseguem estar super bem. Pô, adorei. Adorei você a aula, viu? Imagina, prazer Como é que todo nós meu. encontramos você nas redes sociais? Meu é @dr, né, de doutor, @dr.adriano_leonardi, tudo junto, exatamente como está correndo aí na tela. Tá Sejam ali. todos muito bem-vindos. Aí meus atletas que eu trato, a Fernanda, Adoro. o Rodrigo, dentre A outros atletas. Fernanda, adoro a Fê. Venturini, né? Ela fez o... Como que fala? Célula-tronco no joelho, Sim, né? sim. E é fantástico, né? Ela Fantástico. falou pra mim, Trabalho né, também né? com isso. Se quiser alguma outra data aí, a gente pode Vamos fazer conversar. essa pauta? Vamos. Eu quero muito Vamos fazer sim, essa pauta. vamos sim. De célula-tronco. Eu fui para o exterior, estudei isso daí, trabalho bastante com isso. Vamos fazer? Então, Vamos. tá convidado. Vamos sim. Obrigada. Obrigado Quer a deixar algum vocês. telefone? Eu sou Insta. Não, só o Instagram, telefone a gente não pode pelo pode. conselho de ética. Entra no Insta aí, já segue. Então, Obrigada, tá bom. doutor. Obrigada. Obrigado. Vou aqui, fique à vontade aí, tá? Obrigado. Olha só. Vamos aqui agora, vamos lá. Hoje tem marmitinha fit. Hoje tem, né? Tem. Nós duas, toda vez que vem acabar a luz, É. Mas hoje você deu está. certo. Vamos Tudo falar um bem. pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre você, Rê. Olha só. Isso. Marmita Fit, como desinflamar o organismo pós-festas. Isso vai para o ano todo, gente. A Rejane Brissa, psicóloga, cognitiva, especializada em transtornos alimentares. E ela só há mais de 30 anos, meu bem, que ela trabalha, tá? Que ela tem especialização em transtornos alimentares e compulsões. Dicas de alimentação, de comportamentos alimentares para ser saudável em 2024, gente. Principalmente entender um pouquinho que o que inflama é o que faz mal. Então, se a gente começa a desinflamar o organismo, tudo vai funcionar. Exatamente. Por favor, explique e dê uma aula pra gente. Então, a minha ideia era, porque eu sou psicóloga há mais de 30 anos, de transtorno alimentar. Então, sempre atendo muita gente que está obesa ou que tem compulsão alimentar, principalmente, né? Que chega em consultório mais compulsão do que anorexia e bulimia, né? E eu sempre gostei de cozinhar também. Então, eu quis juntar uma coisa na outra, né? Dar as dicas, porque o que eu trabalho mesmo em consultório é a parte emocional. Então, da pessoa deixar de ter compulsão, dela descobrir o que faz ela comer muito mais do que o que ela precisa. Porque comer é uma compulsão que assim, por exemplo, qualquer outra compulsão que você tenha, é difícil tirar da vida. Mas se você consegue tirar, você tira 100%. Né? Parar de fumar, parar de compulsão por beber. Agora, a comida você não pode tirar da sua vida. Então, você tem que aprender o equilíbrio. E aprender a ter o equilíbrio, não ter o excesso. Né? E o muito importante, que aí eu venho estudando muito, é essa parte nutricional de você... a pessoa pode comer o que ela quer, ela pode mudar o modo de fazer a comida. Então, os óleos que inflamam, tirar esses óleos, usar óleos que não inflamam o organismo, que nem o óleo de coco, azeite de oliva, extra virgem, a manteiga, né, que por mais que falem, ela é muito melhor, porque ela é um produto natural, né, vem direto, só bater o leite e vira manteiga. E já as outras gorduras passam por processos químicos. Comer mais comida de verdade, ao invés de ultraprocessados. Então, descascar mais, desembala menos. Isso, porque vem mesmo um monte de corante, vem conservantes, excesso de sódio, excesso de açúcar. Trocar o sal, isso as pessoas podem fazer, todo mundo pode fazer já para se ajudar, né? Então, trocar as gorduras que usa, trocar o sal refinado pelo sal integral. Não precisa ser sal chique, que custa caro. Do Himalaia, né? Tá vendo? Tá tão falsificado também, viu, gente? Sal rosa do Nem Himalaia. tá tão caro, tá mas... um monte tingido. Vou falar pra você aí, tá? Cuidado onde você compra, que estão tingindo com anilina. Né? Então, mas usar um sal que vem escrito... Vende no mercado. Eu falo que as pessoas têm que ir no mercado de óculos. Tem que assim, ler. para quem precisa, que nem eu. Eu também preciso para ler. Então, de óculos para olhar.
quanto menos ingredientes tiver o que ela for comprar, melhor. Né? E sempre o primeiro ingrediente que está escrito é o que tem maior quantidade naquele alimento. Quer dizer, no mercado normalmente são produtos alimentícios, não são alimentos. Alimentos é o que vem da terra, é o que vem dos animais, né? O leite, isso são alimentos. E eu... Aí entrou com nessa eu maravilha. tirei o glúten há 2 anos da minha vida porque eu andava tendo muito estufamento, dor de cabeça e não sabia por que era. Aí, estudando, eu fui ver que poderia ser, médicos que dizem que poderia ser do glúten. Então, eu tirei e aí nunca mais tive. Nunca mais tive a dor de cabeça, nunca mais tive estufamento. Maravilha. Então, eu falo para as pessoas, para minhas pacientes também, eu comecei a fazer a comida que eu como há 2 anos. Assim, o que eu faço para mim, que as pessoas ficam perguntando. Então, eu comecei a fazer também para ajudar, porque eu tenho muita paciente, que hoje em dia todo mundo trabalha muito. Verdade. Então, eu não sei cozinhar, ou eu não tenho tempo de cozinhar, ou eu não tenho paciência para cozinhar. O alimento saudável, né? Principalmente saudável, que tem que descascar mais e desembalar menos. Então, a pessoa dá trabalho, mas assim, eu gosto de cozinhar, então, para mim, eu faço para mim todo dia. E o que nós temos aqui, só de curiosidade? Fala. Tá, deixa eu pôr o óculos. Aqui é um arroz integral de bacalhau, tipo um arroz de forno de bacalhau. Também. E tudo aqui é feito com sal integral, azeite extra virgem, os produtos todos frescos. Ela vem, a marmita, ela é forneável também, pode ser micro-ondas, forno a gás, forno elétrico. E eu vendo congeladas, né? Mas são todas comidas, assim, saudáveis. A marmita vai bem travadinha, vai com lacre. Isso aqui é para mostrar, viu, gente? Ó. Eu deixei descongelada para mostrar melhor a comida. Aqui é brócolis com franguinho, uma polenta. Um jeitinho natural para fazer um alimento saudável, né? Isso. Ela vem bem travada. Só ler qual o nome. Aqui é um estrogonofe de frango, também, com tudo... E com batata doce, ao invés de ser com batata normal, porque ela tem o índice glicêmico menor. Menor. Então... Dicas de alimentos saudáveis, viu, gente? Para emagrecer, porque comida saudável também tem caloria, que as pessoas confundem. Emagrecimento, aí então acha que, sei lá, você diz que é saudável, então eu posso comer quanto eu quiser. Não. Né? Comida saudável é comida, tem caloria. Sim. Só que ela é saudável, ela não vai inflamar seu organismo. Então, quem tem dores articulares, ajuda muito uma alimentação saudável de verdade. Porque tem gente também que acha, sei lá, porque eu não como carne, eu sou saudável. Só que a verdura que ela come, ela refoga num óleo ruim, num óleo... Os óleos vegetais em geral. Então, ela acha que está fazendo bem para ela porque é verdura, mas ela está fazendo num óleo que é ruim, ela está usando um sal refinado. O sal refinado não tem nenhum nutriente. Quando refinam o processo químico, já entra no processo químico, né? Pode até ser o sal grosso de churrasco, você coloca naqueles moedorzinhos ou bate no liquidificador, porque aquilo é um sal integral. Por isso que falei, não precisa necessariamente ser um sal caro, uma comida cara. E aí as pessoas falam, mas sai caro, o azeite de oliva custa caro. Eu falo, mas você quer gastar... É sua saúde, vai gastar com médico no futuro? Exatamente. Já parou você quer pensar? gastar na farmácia ou na comida? Na comida, né? Para não banha de ficar porco? doente. Banha de corpo é saudável. Podia. Gente, olha, eu vou falar por mim. Eu fui criada numa fazenda, eu nasci numa fazenda. Então, a gente só comia banha de porco. E lá todo mundo em Minas Gerais que mora no interior sabe o que eu tô falando. As carnes são conservadas na banha. E todo mundo, o torresmo... Entendeu? Era tudo assim. As carnes não são mais também os vilões, né? Porque quiseram colocar na nossa cabeça... Que tudo não podia. Ovo não podia, banha de porco não podia. Ovo é super alimento também, super bom. Aí descobriram, então, a nutrição, na verdade, mudou totalmente de 10 anos para cá, é outra. Até aquela pirâmide que a gente aprende, sei lá, desde a escola, desde que é pequena, pode jogar no lixo a pirâmide, que não funciona. Já mudou tudo. Mesmo comer de 3 em 3 horas também não funciona, senão o seu organismo não dá para ele fazer as outras coisas que ele precisa, ele fica só fazendo digestão o dia inteiro. E dentro do seu estudo da psicologia, uma pessoa que começa a alimentar saudável, ela muda também os hábitos para ela, psicológico também?
Porque tá vindo muita doença nos dias de hoje, né? Muita depressão, ansiedade, Ela ajuda insônia. Esses ingredientes saudáveis ajudam muito na depressão, porque seu organismo funcionando bem, não estando inflamado, ele vai produzir os hormônios que ele tem que produzir, a melatonina para você dormir bem, né? Porque hoje um grande problema é insônia, ou a pessoa que dorme, mas ela acorda muitas vezes durante a noite. Isso acaba com a saúde de qualquer um, emocional, acaba com a saúde emocional da pessoa. Então, vem da depressão, vem do estresse, né? Então, as pessoas têm que ver a alimentação de uma maneira diferente. Não é parar de comer, né? Não é... Comer melhor. Porque todo mundo faz o desejo de final de ano, né? Esse ano eu vou me cuidar, esse ano eu vou me alimentar bem. Mas na cabeça da maioria das pessoas, ela acha, então, que ela vai ter que parar de comer tudo que ela gosta. E não é isso. E aí ela não começa. Ou começa na segunda e para na terça, né? Que segunda-feira é o Dia Internacional de começar a dieta, né? Só fala. Então, Não, mas aí acaba. Aí a pessoa come uma balinha que ela acha que não estava dentro dos planos dela, ela já dá culpa, né? Já dá culpa e a culpa traz a compulsão. Aí ela fala, já que eu comi essa balinha, hoje eu vou comer tudo que eu quero e tudo que ela quer é pizza, sorvete, não é verdura, legume, carne, não é isso. Com quanto tempo, dentro da sua experiência, você acha que a gente consegue desinflamar um corpo com os alimentos certos? Olha, não é rapidinho, porque você ficou, sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos comendo fast food, comendo coisas inflamatórias. Mas por mim, eu vejo, quando eu parei o glúten, foi uma coisa assim, de 15 dias eu não tive mais dor nenhuma, de cabeça, dor articular. E aí, dependendo da pessoa, se fizer direitinho, porque não é assim, eu posso só um pouquinho de glúten. Se eu tirar o glúten, eu tenho que tirar o glúten. Não é um pouquinho eu posso, porque ele vai inflamar, aquele pouquinho vai inflamar. Né? Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. E os embutidos? Agora, assim, 1 mês, 2 meses, embutidos é péssimo, porque tem muito mas eu sal, tenho uma muito pessoa que diz que a melhor coisa do mundo é o embutido. Se ele for caseiro, se for uma linguiça artesanal, ótimo, porque é a linguiça de verdade. Agora, uma linguiça comprada... Embutido. Você lê. Essas coisas embutidas, gente, em lata, então, nossa. Não, lata eu não consigo nem ver, mas assim, lata de embutido, né? Não, e a aparência também, não sei como as pessoas podem achar gostoso, porque a gente come com os olhos também, né? Aquelas latas, você abre um negócio lá, não dá vontade, não. E dentro das comidas saudáveis, assim, tem um balanceamento? Você orienta também? Hoje? Eu não oriento essa parte porque é de nutricionista. E eu não sou nutricionista, sou psicóloga. Então, eu oriento a parte comportamental, da pessoa poder... Você fez aqui, por exemplo, 5, né? Uma semana. Esse é o que você faz para você. Isso. Eu faço uma coisa assim. Então, por exemplo, que já tem um balanço aqui. Toma um café da manhã. E muita gente também acha que está sendo saudável e não está. Se trocar o pão pela tapioca, por exemplo. Ela só tirou o glúten. Mas se ela quer emagrecer, ela trocou 6 por meia dúzia, porque tapioca também é farinha refinada, farinha branca refinada. Então, assim, depende do que a pessoa quer. Você quer ser saudável, você quer emagrecer, porque você pode ser magra e doente, você pode ser gordinha e saudável, porque você come muito, mas você come muito de comida saudável. Né? Então, ou você come pouco, mas come pouco e errado. Mas tem que fazer tem que passar por profissionais e... tem que... E fazer um acompanhamento geral, né? O que a pessoa quer. Né? O que você quer? Você quer emagrecer? Você quer para quê? Porque estética nunca foi um bom argumento, senão ninguém tinha excesso de peso no mundo. Porque todo mundo, pelo menos, diz que se preocupa com a estética. Todo mundo sabe o que tem mais caloria e o que não tem. E tabela de caloria é o que não falta na internet. Se não sabe, é fácil saber. Então, por que eu sei que uma coisa vai me fazer mal e eu como aquilo? Aí é a partir da terapia. E aí? Psicológica. E na terapia? De você se boicotar, de você se auto-boicotar, de você... Aí você vai descobrindo o que acontece na vida da pessoa, que ela desconta na comida. Então, se quando brigam com ela, quando está ansiosa, quando as coisas não acontecem como ela quer, tem gente perfeccionista.
Ai, gente, mas é uma coisa, não tem nada a ver com a outra, né, meu? Eu sei, mas eu entendo. Mas tô falando assim, mas é engraçado, né? Fica se punindo, né? Fica. E aí, o jeito alimentar de se punir é uma punição só para a pessoa, porque uma droga, álcool, essas outras, você coloca a família toda mal. Né? Adoece a família. A alimentação é só você engorda, só você fica mal. Então, também é daquelas pessoas que não querem atrapalhar ninguém. Não dizem que os gordinhos sempre são legais, bonzinhos, né? Que são simpáticos, porque eles não querem atrapalhar ninguém. Então, eles fazem mal só para eles mesmos. Então, você vai vendo o tipo de personalidade da pessoa, você descobre por que ela come em excesso, por que ela come alguma coisa que ela sabe que faz mal para ela. Né? É que nem eu agora falar assim, eu sei que o glúten me faz mal porque eu passei mal. Mas eu vou continuar comendo. Então, eu quero passar mal. Então, eu quero ter dor de cabeça. Então, eu quero ter mal-estar. Então, eu vou tratando isso na terapia. Por isso que quando a pessoa vai fazer a bariátrica, tem que fazer bem antes, viu, gente? Quando você planeja, você sonha em fazer uma bariátrica, ou que precisa mesmo fazer, você tem que tratar do emocional primeiro. Mas é um grande problema que eu tenho, porque eu atendo pré e pós-bariátrica, né? Porque eu faço laudo para cirurgia bariátrica, para a pessoa poder fazer a cirurgia. E elas vão porque elas precisam do laudo. E depois que elas têm o laudo, vão operar e não voltam mais, porque acham que os problemas... eu vou ficar magra, meus problemas estão resolvidos. Elas não ganha mais problema. É muito mais problema. O pós é pior ainda. É pior. Porque você muda tudo. E você muda, Você não se enxerga, né? A autoimagem também. Autoimagem, autoestima, você não se enxerga. Dependendo, né? As pessoas têm que emagrecer 60. Eu tenho uma paciente que agora já emagreceu 83 quilos. Então, começa a cair a pele, a pessoa também tem que saber lidar com aquilo, porque tem que esperar um tempo até poder fazer uma cirurgia. Então, é muito... Mas elas acham assim, eu vou fazer a cirurgia, eu não preciso de psicólogo. Né? Elas não acham que tem a ver. Não, tem muito. E tem tudo a ver. Só tem, gente, só tem. Eu conheço. É primordial você fazer o tratamento, o trabalho emocional antes. Antes e depois. E depois. Não, depois a gente já sabe que tem que fazer. E depois. Mas o preparo e o pré, antes. até para saber tudo que vai mudar na sua vida. Porque uma coisa é se começar, porque você quer. Começar a fazer uma dieta rígida, que você tira um monte de coisa porque você quer. E você começa, mas o dia que você está de saco cheio, você come. Agora, quando você fez a bariátrica, mesmo o dia que você está de saco cheio, você não pode comer. Não cabe e também você vai passar muito mal se você forçar. Então, é uma coisa assim, que não é eu mudei porque eu quis. Não. Eu mudo porque tem que mudar. E é de um dia para o outro. Hoje, amanhã você opera, já não pode comer nada. Porque às vezes também você trabalha com autoimagem também, né? A sua vida todinha tá naquele corpo, tá naquele padrão. E de repente você se olha e não se enxerga, né? Tem muita gente que percebe assim que a magreza parece sinal de fraqueza. Sabe? Eu vou me sentir pequenininha, frágil. Então, ela mantém... É tipo uma couraça. Uma defesa. A obesidade, a gordura sempre tá lá por algum motivo. Ela nunca tá lá, porque eu gosto de comer. Não é, gostar de comer, a gente gosta, mas precisa comer tanto de uma vez só, né? Vamos comer comida saudável, então, né? Que é comer maravilhosa. Saudável. Como nós encontramos você nas redes sociais? Eu tenho o Instagram. Rejane Pense Magro, que Pense Magro é meu site. Que aí tem um link direto para as marmitas também, que é o Pense Saudável. Pense Magro e meu telefone, que é 11 99263 4133, é o WhatsApp. Obrigada. E, tá ali e no Insta? Esse é o Insta? É o Insta. E tem o Instagram das marmitas, que é Rejane Pense Saudável. Rejane Pense Saudável. Obrigada, querida. Obrigada, viu, a amada? você. Um bom ano para nós, ou melhor, um ótimo ano para nós. E saudável. Né? E muito saudável. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não saio daí, porque eu volto já já.